Você cometeu alguns erros, né? Você se afastou de quem você já foi. Você se afastou dos trilhos que você estava tendo para ter uma vida com paz, ter uma vida com felicidade, ter uma vida com realizações. Você se distanciou de quem você era. Cometeu erros que são muito difíceis de ser consertados. Assista esse vídeo. Você vai entender o porquê de você ter cometido tais erros, o porquê de você precisar retornar aos trilhos da sua verdadeira vida e o porquê de você ter mudado a sua visão de uma hora para outra. Então, segue o vídeo. Muitas pessoas acabam perguntando para si mesmas o porquê de terem feito algumas coisas do passado, o porquê de terem cometido algumas atitudes que hoje em dia não se orgulham mais. Porquê de terem começado algo que apenas as destruiu. E essa pergunta acaba sendo uma lacuna na vida delas, acaba não tendo uma resposta certa, porque elas acabam não se transformando em quem era de fato. Elas se perguntam, mas continuam estagnadas em quem elas ainda estão sendo. Elas estão estagnadas nos trilhos que são os errados, que são os tortos, que estão levando para um caminho errado. Ela pegou um trem errado, ela pegou o ônibus errado, que leva para a direção errada, que leva para o local errado. Se questiona de por que pegou aquele ônibus, mas não para no próximo ponto para voltar para o ônibus correto, para poder ir para o destino certo. Essa pessoa fica se perguntando por que de ter cometido esse erro, de ter saído do trilho certo para ir para o trilho errado, e continua só fazendo a pergunta, mas continua sem resposta porque não foi pro ônibus correto ainda, pro ônibus que ela estava. Se você está se perguntando por que de ter feito alguma coisa que se afastou de si mesmo, que fez com que você se afastasse de quem você é, que fez com que você se afastasse dos planos de Deus para a sua vida, pergunte para si mesmo e adquira a resposta já em quem você foi de verdade. Volte para si mesmo e busque a resposta. Encontre a resposta lá, em quem você é. Você vai entender. Você vai ter uma virada de perspectiva. Você vai entender por que você errou e vai tentar não errar mais. Naquele momento você achou que o erro era a coisa certa a se fazer. Você achou que o errado era o certo e que o certo que você estava fazendo não ia mais te levar a lugar algum. Mas o errado que acabou te destruindo, que acabou te levando para um lugar que não te pertencia, você precisou voltar para quem você era, para poder se encontrar novamente, para você finalmente ter essa resposta, ter a paz que você tinha. A sua vida acabou ficando muito mais pesada. As coisas ficaram muito mais difíceis depois que certas coisas foram cometidas por você. Depois que você cometeu alguma coisa, a sua vida virou um fardo, virou um peso. E está pesando a cada dia mais, está te puxando a cada dia mais para baixo. E você vai se perdendo mais ainda de si mesmo. Você precisa soltar esse peso, voltar a ter a vida que você tinha antes. Se arrepender desse teu erro que você cometeu, que fez com que você se afastasse de si mesmo, que fez com que você se afastasse de Deus. Mesmo que isso signifique que você precisa cometer algumas coisas, fazer algumas coisas que desagradem pessoas que entraram na sua vida depois que você saiu do seu verdadeiro eu, depois que você estava cometendo erros. Mesmo que isso signifique parar de cometer hábitos que você passou a cometer depois que se tornou alguém que você não é. Você precisa voltar a fazer as coisas que você fazia quando você era você mesmo de verdade, quando você tinha um sorriso no rosto, quando você tinha aquela alegria, aquela felicidade. Você precisa se encontrar novamente com as pessoas que estavam ao seu redor quando você era de fato você. Quando você ainda não tinha esse peso, esse fardo, quando você ainda não tinha essas correntes que te prendem, você precisa voltar e se conectar novamente com essas coisas, com essas pessoas, porque esse novo círculo de pessoas, de coisas, de
hábitos, de afazeres que estão ao seu redor não são seus de fato. Por isso que as coisas acabam ficando muito mais pesadas, porque você não se conhece depois que cometeu tal erro. A sua vida passou a ter uma direção completamente errada, te levou para lugares que você não consegue enxergar o seu reflexo, te levou para pessoas que você não conseguia se ver, que você não conseguia se encontrar, que você não conseguia vibrar com essas pessoas. Você errou, imaginou que as coisas continuariam como sempre foram, mas não são. Esse erro não pode ser fixado na sua vida, ele tem que sair. Ele não pode permanecer na sua vida. Você precisa erradicar esse erro e voltar a ser quem você era, porque você já foi feliz, porque você estava indo nos caminhos de Deus, no plano de Deus para a sua vida, mas você se afastou de si mesmo, cometeu esse erro e adquiriu esse peso, conseguiu esse peso. Se você não soltar esse peso, não soltar esses hábitos, não soltar essas pessoas que surgiram na sua vida depois do seu erro, você vai se afundar ainda mais e vai se tornar mais difícil ainda de você voltar a ser quem você já foi. Vai ser mais difícil ainda de você agradar a Deus. Vai ser mais difícil ainda de você ser produtivo, ser mais feliz, ser mais empolgado. Você vai passar a procrastinar, você vai passar a se distanciar de hábitos que você gostava, porque outros hábitos precisam ser feitos para que pessoas fiquem na sua vida. Isso é completamente errado. Essas pessoas que estão aí hoje em dia, depois que você se tornou quem você não é mais, depois que você se tornou esse monstro para quem você era do seu passado, você precisa parar de cometer essas coisas. Você precisa parar de fazer essas coisas que te distanciam de si mesmo. E se você já está sem forças para parar de ser quem você está se tornando depois do erro, se você continua sendo contaminado pelo erro, pelas pessoas que não são as certas para a sua vida, se você continuar com isso, você vai se distanciar ainda mais. Se você está sem forças, pelo menos entregue a tua vida para Jesus, que Ele vai te carregar nos ombros, Ele vai te colocar de volta nos trilhos, Ele vai te colocar de volta no plano dEle. Você vai aos poucos voltando a ser quem você era e você vai passar a ser quem você precisa ser de fato. Se distancie do seu erro, se distancie de quem você passou a ser depois do seu erro. Esse cenário aterrorizante que a sua vida se tornou depois que você fez algo, esse cenário de filme de terror da sua vida que você criou por causa de um único erro, vai passar. Você precisa apenas voltar a ser quem você era. Você precisa tomar controle da sua vida novamente. Você precisa sair desse ônibus o quanto antes e voltar para o ônibus da sua vida. Esse ônibus que você se encontra agora não é o ônibus verdadeiro. Não é o ônibus que te leva para quem você é. Você se conhece. Esse não é você. Você sabe que não está sendo feliz. Você sabe que não é alegre. Você sabe que não está se conectando de verdade. Você sabe que essas coisas que estão te prendendo, que faz com que você tenha a falsa sensação de que você está se conectando com essas coisas, você não está se conectando, você está se prendendo, se amarrando. É diferente. Você não está agindo naturalmente, você está agindo cego. Você está sendo um cego. Se você continua cometendo essas coisas que te distanciam de quem você já foi de fato, se você já foi de acordo com a vontade de Deus, se você já foi de acordo com os planos de Deus, se você estava construindo uma vida forte, uma vida embasada nas coisas de Deus, uma vida que era leve, uma vida que era pacífica, uma vida que tinha suas dificuldades, mas que você permanecia firme, que você permanecia com aquele espírito de guerreiro, aquele sim era você. Agora a sua vida está difícil, está pesada e você não consegue tomar as atitudes certas. Você virou um procrastinador, você virou um falso estudioso, um herege, você se tornou frio mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Você não consegue mais se alegrar, não consegue mais tirar um sorriso com as pessoas que estão à sua volta. Você percebeu isso no tempo certo. Você percebeu isso no
você se quebra. E não, eu não tô falando de você não se arriscar, eu não tô falando de você mudar a sua vida pra melhor. Não, pode mudar a sua vida pra melhor com certeza, mas não confunda o melhor com o pior. Não confunda palácio com uma poça de lama. Não confunda riquezas com porcos. Não tente salvar o porco da lama só porque você viu uma focinheira de ouro. Você saiu do palácio, você saiu da realeza, você saiu da verdadeira essência que você é. E a primeira coisa que você encontrou depois que saiu foi uma poça de lama com um porco que te chamou muito a sua atenção. E esse porco fez parecer com que você conseguisse mudar ele, fez com que você tentasse limpar ele, dar banho nele, mas esse porco apenas te afundou na lama e ainda sorriu da sua cara. Você precisa sair desse poço de lama. Você precisa deixar esse porco onde ele está, porque ele não quer mudar, ele não quer sair dessa lama, ele não quer sair do lamaçal. Se valorize, se ame. Não tente mudar alguém que não quer mudar. Mude a si mesmo. Se você está infeliz, se você está triste, mude a si mesmo. Não tente mudar alguém que não quer ser mudado só porque você pensou que poderia conseguir. Tire esse conto de fadas da sua cabeça, cara. A vida não é assim. Você não vai conseguir ajudar alguém que não quer ser ajudado. Você não vai. Cara, eu tentei falar tudo o que tinha pra falar. Eu tava muito pensativo esses dias, depois de algumas coisas que acabaram acontecendo. Tô voltando pros prumos, tô voltando pros trilhos, tô entendendo muita coisa. E eu tô percebendo que a gente precisa voltar a ser quem a gente já foi. Tô percebendo que a gente deve voltar a ter a nossa essência, que a gente não deve perder o nosso brilho por coisas externas. Então, se tu curtiu, mano, curte aí, deixa o teu like, se inscreve, compartilha pra outra pessoa que também precisa voltar a ser quem ela já foi, que ela precisa se encontrar de verdade e mude a sua visão o quanto antes. Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando o canal. Até o próximo vídeo.